Olá pessoal, Guilherme, Escola de Evangelização da Casa FEEGO, Grupo da Família. Daqui a pouquinho o Rômulo vai estar com vocês também, trazendo para vocês o nosso projeto desse tempo de aulas virtuais, de encontros virtuais. Nós vamos trabalhar, tanto no Grupo da Família, quanto os professores com as suas turminhas, o livro Meu Pequeno Evangelho, com a turminha da Mônica. Esse livro aqui, um texto de Maurício de Souza, Luiz Rivas e Alan Mitchell. Eles trabalham através das aventuras da Turma da Mônica, contando história, as belezas do Evangelho e a moral profunda que há por trás deles. Então, o Rômulo e eu conversando, nós vamos trazer também para vocês esses textos e tentar traduzir de um modo que possa ser usado por todos nós no culto no lar, na conversa com os nossos filhos. Talvez na interpretação, não sei bem se existe essa palavra, parabolar dela, do texto. E nosso texto ele começa, para variar, com o Cascão e o Cebolinha correndo das coelhadas da Mônica. Primeiro capítulo já em torno disso. Cascão e Cebolinha correndo das coelhadas da Mônica, o Cascão tem a brilhante ideia de se esconder em casa. E chegando em casa, ele encontra o primo André dele, que na verdade é até primo do pai dele. Nessa primeira página, então. E para a gente explorar um pouquinho dos símbolos e do que está nessa primeira página, eu penso muito na questão da aflição que o Cebolinha e o Cascão estavam passando. E como a gente pode refletir nisso, acerca disso, com os fundamentos que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. Como o Cascão e o Cebolinha correndo, fugindo das coelhadas. Essas coelhadas eram dadas de um modo injusto, ou de um modo que não tinha uma causa. O Evangelho, segundo o Espiritismo, vai nos trazer, pelas palavras de Kardec, da justeza das aflições que a gente passa. Se Deus, Kardec vai desenvolver esse raciocínio, se Deus é um Deus de justiça, soberanamente justo e bom, as aflições que nós passamos necessariamente têm que ter uma causa. E nós vamos descobrir que, a mais das vezes, as causas são nessa própria vida mesmo. E que aquelas causas que a gente não consegue descobrir nessa vida são sim de fatos de vidas anteriores. Nós espíritas temos muito por mote de jogar em vidas anteriores o que nos acontece e tudo mais, mas às vezes são reflexos de fatos ocorridos na nossa própria encarnação. Kardec mesmo chama atenção na questão dos filhos. Se nós não tratarmos da dureza dos corações deles, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, enquanto ainda são pequenos, nós vamos colher corações secos lá na frente. Isso à guisa de própria encarnação. E também, voltando para nós mesmos, a experiência individual, Kardec vai falar sobre os sofrimentos que a gente passa. Eles são um modo de a gente buscar se afastar daquelas causas primárias que trouxeram esse sofrimento, já nos trazendo o conceito de sofrimento como dor, como aprendizado. A justeza das causas, das agonias, das aflições que nós passamos nessa vida. E uma outra alegoria também que eu gostei bastante foi do Cascão lembrar da casa, lembrar do lar. Nos momentos de aflições que os nossos filhos, netos, sobrinhos, aqueles que a gente mais ama, têm uma lembrança de voltar para o lar. Que nós, como pais, avós, tios, que nós, como pessoas da família, saibamos produzir lares que as pessoas no momento de aflição queiram correr para eles, queiram vir para cá e aqui ficar. E que principalmente nesse momento de pandemia, nesse momento que nós estamos isolados, que nós saibamos construir o nosso lar de alegria, que seja um local alegre para conviver com o cônjuge, para conviver com os filhos, que a gente se esforce por isso. E Cascão teve essa ideia, então, no momento de aflição, de correr para o lar dele. E que a gente consiga fazer isso, plantar isso no coração dos nossos filhos, das pessoas que a gente ama, Que no momento de aflição, voltem para o lar, que a gente vai estar aqui. Rômulo vai continuar com a página 2 e eu volto daqui a pouquinho com a página 3. Até lá! Então, na sequência, eles já dentro de casa, encontram o primo do Cascão, que lá está já, o primo André, está esperando por eles. E nessa altura, um comentário que vem inclusive em negrito no texto do livro, é quando o Cebolinha pede então para o Cascão fechar a porta, Fecha a porta, senão elas vão entrar lá, vão entrar aqui onde a gente está. Mas elas entram,
porque a porta estava aberta. Quando elas entram, elas falam então, achamos vocês. Esse achei vocês tem todo um significado, porque o Cascão, obviamente, né, foi e comentou, você deixou a porta aberta. O Cebolinha, né, havia reclamado pro Cascão, perdão, você deixou a porta aberta. Então, essa perspectiva nos dá um importante recado, inclusive estão em negritos essas aberturas de porta e entradas, porque na prática é o que nós estamos vivendo agora no nosso mundo. Essa alternativa, essa oportunidade de estarmos em casa e fecharmos as nossas portas ou abrirmos as nossas portas, remete com certeza ao Livro dos Espíritos, nas perguntas 459 em diante, quando vão perguntar sobre a influência dos espíritos nesse sentido, e ali, embora os espíritos falem que de ordinário eles nos dirigem, essa perspectiva passa, claro, para o tipo de pessoa que eu convido, porque se eles nos dirigem, isso é preocupante. É claro que, na prática, a pergunta 465, desculpe, do Livro dos Espíritos, mostra claramente que os espíritos superiores, eles nos orientam, eles sugerem, mas hora nenhuma eles nos obrigam, eles determinam, eles nos dirigem. Isso não. Eles fazem, na verdade, o aconselhamento. E esse aconselhamento, nós os convidamos para dentro de nossas casas. O livre-arbítrio fica respeitado, como o André Luiz mostra no livro Missionários da Luz, em que Alexandre deixa bem claro para todos, explicando para André Luiz, que nós é que convidamos. As portas estão abertas para aqueles espíritos, aqueles desencarnados e encarnados que nós aceitamos dentro de nosso lar. Então, por certo, essas questões que envolvem influências, deixar a porta aberta, ela, claro, é uma porta que vai estar aberta para qualquer influência que nós quisermos que adentre. Porque se naquela hora Cebolinha e Cascão, na verdade, estavam ali de alguma maneira fugindo, mas não era bem uma fuga, porque fugiam reclamando, xingando inclusive, trazendo e atraindo pela mesma forma galhofeira de fazer perseguição, só que de uma outra maneira. Então, essa ideia, ela nos mostra que é preciso, para afastar as influências que entram porta adentro, é preciso, na verdade, transformar-nos. E não transformar quem entra. Não é expulsar quem entra. É, na verdade, sermos diferentes. Porque a pergunta 468 do Livro dos Espíritos, ela mostra com clareza que é exatamente a situação daquele que sofre a influência é que está em discussão. Para repelir, é preciso, na verdade, você mudar. Porque quando você muda, a pessoa não quer mais entrar. Você não a convida. Ela não vem porta dentro. E se ela não entra, você, obviamente, porque você mudou o seu jeito. Ela vai tentar, vai bater, vai buscar. Se você não dá mais ressonância, não dá vazão àquele mesmo sentimento, ela acaba desistindo e não vai mais permanecer conosco. É esse o recado da sequência aqui e que, obviamente, precisa ficar bem claro para nós. Se nós ainda hoje estamos deixando porta adentro pessoas que falam mal, são violentas ou trazem algum tipo de mau sentimento, nós estamos as convidando para dentro de nossa casa, deixando a porta aberta. O guia agora vai seguir na nossa história. Olá pessoal, Guilherme mais uma vez. Estamos aqui agora para trabalhar a página 3 da nossa história. E é o momento que Cascão vai apresentar o André para a turma. E ele faz uma confusão, e ele apresenta André como, André é um espírito. E a turma entra em rebuliço ali, né? E ele vai explicar, André vai explicar que na verdade ele é um espírita. E o Cebolinha até ri, né? Ufa, achei que você era da turma do Penadinho, amigo do Penadinho. E André então vai explicar o que é ser um espírita. E ali começa uma série de ensinamentos que a gente pode muito bem trabalhar de uma maneira bem tranquila no culto com as crianças. Espírita, alguém que encontrou um grande tesouro. Uma doutrina que ensina a fazer a caridade e que estuda o evangelho, disse André. E aqui a gente já vê elementos corretíssimos, por exemplo, trabalhar o espiritismo como doutrina, um sentido muito além de religião. Acerca de doutrina, né, nós temos que o espiritismo é embasado no Pentateuco kardeciano, nos 5 livros. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Esse aspecto de doutrina, a gente tem, por exemplo, no Livro dos Espíritos, Kardec vai falar para a gente. A doutrina espírita é de natureza tríplice, pois abrange princípios filosóficos, a filosofia espiritualista,
aspectos científicos e religiosos ou morais. E Emmanuel vai nos tecer comentários a respeito disso aí na obra O Consolador. E a gente pode trabalhar esses elementos com as crianças, porque ele vai trazer um símbolo. Nós não somos muito afeitos a símbolos, a simbolismo, né? Mas ele vai nos trazer um símbolo interessantíssimo de um triângulo, em que ele coloca nos ângulos baixos da figura do triângulo ciência e filosofia. E no ângulo mais alto, de tal modo que representa a ligação com o alto, a ligação com a espiritualidade, a religião. Então traz todos os dois para o sentido cósmico, o sentido alto de religiosidade. E Emmanuel ainda continua, né, no livro Consolador. No seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas, como nos outros movimentos coletivos de natureza intelectual que visam o aperfeiçoamento da humanidade. No aspecto religioso, todavia, repousa sua grandeza divina, por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. E são elementos que a gente pode trabalhar muito tranquilamente no culto do Evangelho no lar. O sentido dos aspectos filosófico, científico e religioso, dando essa ênfase que Emmanuel nos trouxe. Podemos trabalhar os princípios da doutrina espírita também, para as crianças começarem a terem contato, né? A existência de Deus, o reconhecimento da sua soberania como causa primária de todas as coisas, inteligência suprema, os princípios da imortalidade da alma, pluralidade de existência, pluralidade de mundos, comunicabilidade com espíritos, né? Todos os princípios que permeiam nossa doutrina. André ainda vai falar no livro, na historinha, que a doutrina espírita então ensina a fazer a caridade e que estuda o Evangelho. E aqui eu gostaria de trazer ainda mais 2 elementos para a nossa conversa. A máxima, né, fora da caridade não há salvação, em total contraponto que fora da igreja não há salvação. E Kardec vai explorar isso tanto no Livro dos Espíritos quanto no Evangelho segundo o Espiritismo. No Livro dos Espíritos ele pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Para a gente poder trazer isso aí para o nosso culto. E os Espíritos vão responder: caridade, no sentido que entendia Jesus, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Amor e a caridade, diz Kardec, né, comentando essa resposta, são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejarmos nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como vossos irmãos. Nós temos ainda o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade na salvação, em que Kardec nos afirma que toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, pois são as 2 virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. E ao final do item 3, ele nos coloca que desde que Jesus coloca a caridade em primeiro lugar, é que ela implicitamente abrange todas as outras. Todas as outras virtudes estão abrangidas pela caridade. A humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência e a justiça, porque ela é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Que a gente trabalhe e consiga trazer esses elementos com a leveza de uma história como essa, para o nosso culto com as nossas crianças, né? Grande abraço, fiquem todos bem, Rômulo continua com a história. E concluindo, a turminha da Mônica vai fazer uma brincadeira nesse momento, discutindo a questão do Evangelho, né, dele ser velho, né, e não ter muita significação, e o primo André vai mostrar que, do contrário, o Evangelho é algo extremamente novo, extremamente atual, extremamente oportuno. E novo mesmo, porque o que são 2000 anos aí no tempo de Deus, né? Como dizia o apóstolo Pedro, 1000 anos são apenas um dia para Deus. E nesse sentido, nesse contexto, fica muito clara a atualidade do Evangelho quando nós nos lembramos que Jesus fez coisas do nosso dia a dia. Comeu com pessoas e conversou com elas enquanto o fazia. Jesus caminhou com pessoas e dava lições para elas. Jesus curou pessoas, cuidou de pessoas no dia a dia. Foram filhos de pessoas, sogras de pessoas,
amigos de pessoas e pessoas, obviamente, muito queridas para ele. Jesus partiu o pão e isso teve um significado. Jesus lavou os pés, teve gestos de humildade com alguém e isso teve um significado. Jesus permitiu que lhe fosse lavado, na verdade, e ungido seus cabelos, como acontece nos dias de hoje. Jesus fez grandes coisas, mas o ressaltar desse momento não é para as grandes coisas. A boa nova não se deu pelos grandes milagres. Por certo, há muita gente que discute que o grande movimento foi, na verdade, a chamada ressurreição de Jesus. Isso que trouxe um pilar para o cristianismo. Para aquela época, isso é fato. Isso aconteceu. Mas é bom e oportuno lembrarmos aqui que mais importante do que imaginar a chamada ressurreição foi a confirmação de Jesus de algo extremamente simples. As pessoas desencarnam, as pessoas não morrem, elas seguem, elas reaparecem, estão no mundo espiritual sem o corpo, despidas desse corpo. Sempre foi assim. E Jesus quis, na verdade, trazer o recado para mostrar que ele não veio destruir a lei, mas veio dar-lhe o verdadeiro cumprimento. Então, o Evangelho está assim nas conversas com as crianças que Jesus teve. Está na conversa firme e franca com os parentes. Quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Está, na verdade, num dia a dia, em pequenos atos, que nós vamos verificar o Evangelho. Para quem faz uma leitura mais dedicada, nota com clareza que ali estão grandes, mas grandes lições. Não apenas no que Jesus dizia, mas nos recados do que ele fazia. Caminhava, distribuía virtudes por onde passava e, o mais importante, estava sempre pronto a amar as pessoas. Talvez seja um tempo de reflexão e oportunidade de visualizarmos. Esse livrinho com certeza vai nos ajudar um pouco com essas interpretações no formato versicular ou, como dizem alguns, no formato de parábolas, para que a gente entenda dentro de cada lição um conceito um pouco mais especial, trazido sempre do Evangelho, do Livro dos Espíritos e de toda a obra da codificação. Um grande abraço a todos e até a próxima.